A decisão do Copom saiu e na prática o que a gente viu foi a confirmação de algo que o mercado já vinha sinalizando. Se você olhasse para o boletim Focus, que reflete a opinião dos principais economistas do país, a aposta era de manutenção da Selic. Por outro lado, quem coloca dinheiro de verdade na mesa, os investidores que operam os contratos de juros futuros, já haviam precificando uma alta de 0,25 pontos percentuais. No final, só um deles estava certo. No caso, os investidores, porque a taxa Selic subiu para o novo patamar de 15%. Mas o interessante é ver que existiu uma divergência. Agora, se tem uma coisa que parece que todo mundo concorda, é que a Selic não deve cair tão cedo. E o motivo é simples, o papel do Banco Central é proteger o poder de compra da nossa moeda e garantir que a inflação fique sob controle. E para isso, o principal instrumento que ele tem nas mãos é justamente a taxa Selic. Sempre que a inflação ameaça sair do controle, o Banco Central precisa agir. E a maneira de fazer isso é deixando o crédito mais caro, reduzindo o consumo e, por consequência, aliviando a pressão sobre os preços. Pode parecer duro, e de fato é, mas historicamente, quando o Banco Central demora mais para agir, o custo para correr atrás da inflação costuma ser muito maior. A inflação corrói salários, tira o poder de compra das famílias, gera incerteza para investimentos e planejamento das empresas e penaliza principalmente aqueles que têm menos. E para você ter uma ideia da gravidade do cenário atual, a Selic agora está no maior patamar desde 2006. Aliás, se a gente volta um pouco mais no tempo, lá em 2005 o Brasil também enfrentava uma inflação alta. Naquele ano o IPCA fechou em 5,69, muito próximo dos atuais 5,32 acumulados nos últimos 12 meses. Só que há uma diferença importante. Lá em 2005, a meta de inflação era mais alta. O centro da meta era em 4,5, com tolerância de 2 pontos percentuais para cima, até 6,5. Hoje a meta é bem mais rigorosa, 3%, com um teto em 4,5. Ou seja, mesmo com a inflação recuando um pouquinho nos últimos meses, ainda estamos bem acima do teto da inflação, muito distantes do centro. Contudo, a boa notícia, se é que dá para chamar assim, é que as expectativas de inflação para os próximos anos deram uma leve melhorada nas últimas semanas. Para o final de 2025, a projeção caiu de 5,44 para 5,25, mas ainda segue acima da meta. E para 26 e 27, o mercado espera alguma coisa entre 3% e 4,5%, o que ainda seria o limite, o teto da meta de inflação. Em outras palavras, mesmo que o Banco Central queira, não dá para afrouxar a política monetária nesse momento. Fazer isso seria arriscar ver a inflação sair ainda mais do controle, como já aconteceu lá no passado. E o motivo disso vai além das nossas fronteiras, porque o Banco Central não olha só para a inflação atual ou apenas para os números domésticos. Ele também acompanha de perto o cenário internacional. E lá fora, o preço do petróleo voltou a assustar com as tensões no Oriente Médio, reacendendo o risco de choques de oferta. Ao mesmo tempo, a política econômica dos Estados Unidos mudou de direção com a volta do Donald Trump ao poder, e aí você tem pacote de corte de impostos, o que diminui a arrecadação, tarifas, o Federal Reserve com cada vez menos espaço para reduzir os juros. E você tem que pensar por que isso importa pra gente. Porque quando os juros lá fora ficam mais altos, aquilo tende a sugar a liquidez internacional, vira um imã de dinheiro, fazendo com que investimentos saiam do Brasil. Na hora de sair, esse real é trocado por dólar, então a cotação do dólar pode ficar mais alta, ou seja, o dólar pode vir a se valorizar